E aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 25ª aula do curso de Fisiologia, ainda falando do sistema circulatório, vamos começar a falar do eletrocardiograma. Vamos entender o que isso significa, para que isso serve e saber qual é a maneira de interpretar um eletrocardiograma normal. Nós vamos aí ter algumas aulas específicas para entender todo esse processo e interpretar o eletrocardiograma normal. Obviamente, a gente não vai discutir aqui no curso de Fisiologia os tipos de eletrocardiogramas alterados, patológicos, mas tendo o vislumbre daquilo que é normal, fica muito mais fácil entender o que é o eletrocardiograma alterado. Beleza, pessoal? Então, especificamente nessa aula, eu vou mostrar os princípios gerais do eletrocardiograma, vou fazer a determinação das ondas de despolarização e repolarização, apenas para nós entendermos os princípios de como funciona o eletrocardiograma, tá? Não vai ser o eletrocardiograma em si que a gente vai ver, mas só o princípio geral do funcionamento. E vou mostrar a definição das ondas do eletrocardiograma normal, que são as ondas P, Q, R, S, T, U. Beleza, turminha? Bom, então vamos começar aqui mostrando essa figura do coração. A gente já viu em aulas anteriores que para que o coração possa bater, ele precisa contrair e relaxar. E para que ele possa contrair e relaxar, ele precisa despolarizar e repolarizar, respectivamente. Os processos de despolarização e repolarização são processos elétricos, então isso vai gerar uma atividade elétrica no coração. Quando o coração despolariza, o potencial de membrana da célula muscular cardíaca ela se altera. O interior passa a ser mais positivo e o exterior passa a ser mais negativo. E quando ele repolariza, o processo retorna ao normal. O interior passa a ser mais negativo e o exterior passa a ser mais positivo. E olha só que interessante. Quando o coração realiza o seu batimento, ou seja, contrai e relaxa, a atividade elétrica gerada se propaga através dos tecidos que o circundam e uma pequena fração se propaga até a superfície do corpo, ou seja, se propaga na pele. Logo, é possível mensurar essa atividade elétrica periférica emitida pelo coração para determinar os ritmos cardíacos através da atividade elétrica. Então, olha só que interessante. Como o coração espalha essa atividade elétrica por praticamente todo o corpo, dependendo do local onde você coloca eletrodos específicos, você consegue determinar a atividade cardíaca com base nesse resíduo de atividade elétrica que se espalha pela superfície do corpo. Então, esse é o princípio do eletrocardiograma, captar a atividade elétrica do coração para determinar o ritmo cardíaco. Se você determina o ritmo cardíaco através do eletrocardiograma, você consegue saber se o coração está batendo normalmente ou se tem alguma alteração fisiológica. É possível fazer várias medidas com o eletrocardiograma para se detectar doenças cardíacas. Então, este é o princípio do eletrocardiograma. Captar a corrente elétrica que é gerada pelo coração na superfície do corpo para determinar o ritmo cardíaco. Beleza, turminha? Bom, agora falando especificamente da determinação da onda do eletrocardiograma, a gente precisa saber que a determinação das ondas elétricas do coração são feitas por eletrodos específicos localizados em diferentes pontos do corpo. Toda vez que você for fazer um eletrocardiograma, eles colocam eletrodos específicos em diferentes partes do seu corpo. A gente não vai discutir esses eletrodos especificamente nessa aula, mas eles precisam estar localizados em pontos específicos para medir essa atividade elétrica que o coração emite. E para a gente entender o princípio de funcionamento dessa onda do eletrocardiograma, vamos fazer uma determinação da onda diretamente na fibra muscular. O que eu vou mostrar aqui para vocês não é um eletrocardiograma mensurado na superfície do corpo, mas sim diretamente na fibra muscular, para a gente entender como essa leitura ela é realizada. Tá, ok? Então vamos colocar aqui a mesma fibra em duas condições, e aí os eletrodos, tanto o negativo como o positivo, e nós vamos ver o perfil de despolarização e repolarização desta fibra. Nota o seguinte, nós vamos despolarizar essa fibra. Então, ela começa a despolarizar em um sentido específico aqui. Então, ela começou a despolarizar daqui e está partindo para a direita. Então, nós temos um eletrodo negativo aqui do lado esquerdo e um eletrodo positivo aqui do lado direito. E quando a gente faz a mensuração dessa carga elétrica, essa diferença de carga elétrica, nós chegamos neste resultado aqui, neste gráfico. O que significa esse gráfico? Bom, aqui no eixo X nós temos o tempo e aqui no eixo Y nós temos os polos positivo e os polos negativos aqui do
aparelho que vai fazer essa mensuração da fibra muscular. Nota o seguinte, o que nós temos aqui nesta figura do lado direito e do lado esquerdo? Nós temos uma despolarização que está ocorrendo da esquerda para a direita. O eletrodo positivo, ele está presente em locais que têm muito mais cargas positivas do que o eletrodo negativo. Então, como ele está presente em um local onde nós temos mais cargas positivas, nós vamos aumentando aí essa carga positiva aqui, ou seja, nós temos uma subida por decorrência de que o eletrodo positivo está num ambiente onde a quantidade de cargas positivas é muito superior ao ambiente de cargas negativas aqui, onde o eletrodo negativo se encontra. Por isso que ele sobe. Quando chega exatamente na metade, nós temos uma parada aqui nesse pico. Quando as diferenças de carga se propagam por toda a fibra, ou seja, a fibra se despolarizou por completo, o eletrodo positivo passa a ficar aqui num ambiente onde está repleto de cargas negativas. Então, se ele está presente num ambiente que está repleto de cargas negativas, esse potencial ele desce. Tá, ok? Então, isso aqui é a mensuração do que nós chamamos de onda de despolarização, porque o exterior da fibra muscular ele é predominantemente positivo. Se ele vai despolarizando, nós vamos tendo aí umas diferenças de potencial elétrico entre os eletrodos, sendo que o eletrodo positivo ele está numa região onde tem mais cargas positivas do que o eletrodo negativo. Então, nós temos uma subida aqui para o polo positivo. Ok? Muito bem. E quando se despolariza por completo, nós temos novamente uma descida aqui para o eixo zero, porque os dois eletrodos estão com a mesma diferença de cargas aí e não tem uma carga efetiva nos polos, certo? Bom, agora, se nós pegarmos a mesma fibra novamente, que vai repolarizar, nota o seguinte. Veja que este eletrodo positivo agora ele está num ambiente onde tem muito mais cargas negativas do que o eletrodo negativo. E se nós formos mensurar os polos e a direção dessa repolarização, porque agora a célula está voltando para a condição normal, nós vamos ter a resposta inversa. Ou seja, o perfil aqui neste gráfico ele vai estar para baixo. Ou seja, o eletrodo positivo está em um ambiente onde há predomínio de cargas negativas. Então o polo ele vai deslocar para baixo. Ok? E quando ele terminar de repolarizar, nós vamos ter novamente o retorno aqui para a condição basal. Então veja, a partir desse gráfico nós conseguimos determinar a orientação da despolarização e da repolarização. O que nós vemos aqui foi a onda de repolarização. Porque tanto na despolarização como na repolarização nós temos diferenças de cargas elétricas no coração. E o que nós determinamos aqui? O sentido na qual essa repolarização foi feita. Se ela tivesse feita da direita para a esquerda, esse gráfico aqui ele estaria invertido. A onda negativa ela estaria antes da onda positiva. Então, nota que a gente consegue determinar sentido de que maneira o coração vai estar despolarizando. Nós vamos ver em aulas posteriores a maneira nas quais os eletrodos devem ser posicionados no nosso corpo para determinar o sentido da despolarização e da repolarização. E aí nós vamos ter várias maneiras de ler o eletrocardiograma, dependendo do eletrodo que nós estamos analisando. Beleza, pessoal? E para determinar, por fim, as ondas do eletrocardiograma normal, nós observamos que nós temos algumas ondas específicas, que são as ondas P, onda QRST e U. Vamos dar uma olhadinha no que significa cada uma dessas ondas. Nota que as ondas QRS elas estão juntas porque elas formam um complexo. Então a onda P significa a despolarização dos átrios. Então quando você observa essa onda no eletrocardiograma, você está vendo que os átrios estão despolarizando. A onda QRS determina a despolarização dos ventrículos. Então é importante você analisar essa despolarização ventricular, de modo que as ondas QRS são determinantes para que os ventrículos estejam despolarizando. Tá? Na onda T, nós temos a repolarização ventricular e na onda U, nós temos a repolarização do músculo papilar ou das fibras de Purkinje. Essa onda U nem sempre ela é visível, porque ela é muito fraquinha. A quantidade de cargas elétricas que as fibras de Purkinje e o músculo papilar vão emitir na superfície do corpo são muito pequenas, mas elas são importantes para determinar alguns tipos de patologias do coração. Beleza, pessoal? Então, se nós formos olhar aqui um eletrocardiograma normal, nota o seguinte,
eu coloquei aqui para vocês que a gente tem o que chama de derivação D2. Eu vou explicar para vocês o que significa isso nas aulas posteriores. Mas, basicamente, isso é uma análise de eletrodos do coração que deu um perfil no eletrocardiograma. Então, nós temos vários eletrodos que estão localizados em diferentes pontos do nosso corpo que vão dar diferentes perfis. Esse aqui é um dos perfis que a gente pode observar nos diferentes pontos de mensuração aí do eletrocardiograma na superfície do corpo. Esse é o mais comum que nós observamos. Então, se você colocar eletrocardiograma para procurar em qualquer lugar, você vai ver isso daqui, porque ele consegue determinar praticamente todas as ondas aí do coração. Então, nós temos aqui a onda P, que é a onda da despolarização atrial, tá? Depois que os átrios despolarizam, nós vamos ter aqui um pequeno segmento na qual nós vamos ter essa onda que foi até o nó do átrio ventricular e do nó do átrio ventricular vai passar para os ventrículos para que eles despolarizem. E aí nós vamos ter a onda Q, R, S. Depois que eles despolarizam, nós vamos ter um pequeno tempo aqui para que novamente os ventrículos repolarizem. Ok? Depois que eles repolarizam, em uma pequena fração de tempo aí, as fibras de Purkinje e o músculo papilar também vai repolarizar. Então, esse é um perfil normal do eletrocardiograma. Eu não vou dar atenção aqui por enquanto aos intervalos e aos segmentos, porque isso é tema das próximas aulas. Beleza, turminha? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu joinha, compartilhem esse vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube nos enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam no nosso canal e participem lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também podem. E participem lá do canal do YouTube do professor Rogério Gozzi. E curtam a página dele no Facebook. Todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.